E essa semana foi a semana que minha vida mudou de cabeça pra baixo. Eu fui demitida. Voltar a criar conteúdo, pra mim, eu senti algo tão bom assim. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Vitória Marissa. Aqui nesse canal a gente fala sobre hobbies, sobre arte, sobre hobbies na sua rotina corrida. Contexto. Eu trabalhava em marketing digital. CLT, eu já ia fazer uns 4 anos na mesma empresa trabalhando na mesma área. Não no mesmo cargo, mas tipo assim, eu construí uma carreira ali. E agora eu fui demitida. Gente, não foi uma demissão surpresa, tipo, nossa. Meio que teve uma construção assim, foi mútuo. Sentiram que eu já não tava muito bem, eu já tava sentindo que eu não tava muito bem ali. Eu resolvi mudar a partir daí a minha vida inteira. Eu resolvi voltar pra minha área mais artística. Marketing tem um pouco nessa questão, que eu pegava mais de design, mais de criação, porém ainda um pouco mais empresarial. Eu tava muito na área, muito empresarial, e isso não bate muito com a personalidade que eu tenho. Eu tenho uma relação com a arte muito forte. Desde criança, eu sou uma pessoa mais artística, então eu sempre desenhava e eu nunca mais parei. Sempre falaram pra mim, nossa, você é muito boa desenhando. E aí eu acreditei e eu continuei. Não só em desenho, eu criava muito. Qualquer coisa eu inventava. Quero criar coisas pra minha boneca. Eu ia lá e criava roupa pra minha boneca, eu criava porta-joias, eu criava um monte de coisa. Qualquer coisa que eu conseguia fazer com a mão, eu ia lá e tentava. E isso me moldou a vida inteira. Porém, quando eu saí da escola e fui pra faculdade, eu me vi naquela decisão de, tá, o que eu vou fazer agora da vida? E sempre vinha aquela coisa, tá, você precisa de uma faculdade, de um adulto de verdade, sabe? Você tem que ganhar dinheiro, não se ganha dinheiro com arte. Enfim, eu acreditei nisso, eu entrei nessa área de marketing, que era uma coisa que eu já me identificava, eu já criava conteúdo antes, pra mim, pra minhas artes. E aí eu entrei numa empresa com esse portfólio e aí eu continuei. Porém, eu abandonei totalmente minha arte e isso me pesou tanto. E ano passado, 2025, no finalzinho assim, não, acho que foi em agosto. Em agosto, eu decidi voltar a criar conteúdo pra mim. Eu tinha abandonado a minha página de arte e só focado na empresa, porque eu queria realmente crescer ali na empresa. E ano passado eu comecei a voltar. Eu comecei a criar conteúdo pra mim de novo. Isso só foi um escape pra eu voltar para meus hobbies antigos, a arte que eu sempre tive. E nisso eu tinha um intercâmbio pra fazer. A história do intercâmbio vai ser para outro vídeo, porque é grande também. O intercâmbio foi no começo desse ano, de 2026, e eu fiquei por 2 semanas em Malta. E ir por intercâmbio abriu tanto os meus olhos que vocês não têm noção. Porque antes do meu intercâmbio eu tinha uma mentalidade. Eu sabia que eu indo por intercâmbio eu ia mudar um pouco, eu ia mudar totalmente. Mudar um pouco e totalmente. Eu ia mudar uma mentalidade. Mas eu não sabia o quanto que isso ia mudar a minha vida em si. Quando eu fui pro intercâmbio e eu caí em si, que eu não tava muito feliz no trabalho que eu estava, porque eu já estava há 4 anos fazendo a mesma coisa e eu não estava tão feliz como eu achei que eu ia continuar. E eu percebi que, cara, eu tô aqui do outro lado do mundo. Eu nunca achei que eu ia ser capaz de ir pro outro lado do mundo. Continuar na mesma rotina, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, não faz mais sentido pra mim. No próprio intercâmbio em si, quando eu já tava acabando os dias, assim, eu senti esse peso. Eu falei, gente, não dá. Até quando eu voltei pro Brasil, eu acho que eu não vou continuar na mesma empresa. E nem a questão da empresa em si, mas a questão de toda a rotina corporativa. Eu não estava mais aguentando, sabe? Focar, e eu tava focando em duas carreiras, né? A minha por trás, que é a criação de conteúdo e as minhas artes, e a carreira CLT em si. Porque, gente, é muita coisa pra vocês ter noção de eu tenho 24 horas no dia e eu tenho que ter 8 horas pra dormir
e o restante eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo e cuidar de 2 carreiras, não tava dando. Eu estava infartando. E eu estava sendo cobrada dos 2 lados. Eu falei, eu tenho que escolher. Ou eu escolho construir a minha carreira no CLT, ou eu escolho construir a minha carreira por fora. Voltar a criar conteúdo, pra mim, eu senti algo tão bom assim, coisa que eu não sentia há muito tempo, sabe? Gente, eu não tenho nada contra o marketing. Eu gosto da área, eu não entrei por nada, né? Cuidar de uma empresa e você cuidar dos seus próprios conteúdos são coisas totalmente diferentes. E ainda mais de uma empresa de outro ramo, que eu cuidava de um ramo nada a ver com a minha área, que eu sou artista, né? E eu cuidava de uma advocacia tributária. Nada a ver comigo. E eu fiquei lá por muito tempo. Mas porque foi um lugar que eu aprendi muito. Eu vi que eu poderia ter um bom aprendizado lá. E eu tive muito aprendizado lá. Mas sem data de validade, né? Não era uma carreira que eu queria construir ao longo prazo. Tá, eu vou fazer um marketing, mas um marketing pra onde eu gosto realmente, pra minhas artes. Uma coisa mais artística, pra uma coisa mais que eu gosto mesmo, de um universo que eu tenho interesse, sabe? Entre escolher as 2 áreas, não tem como, não tenho palavras. Eu fiquei um pouco na dúvida por causa do peso que o financeiro tem. Não era um salário ruim, era um salário que eu conseguia ter meus mimos, eu conseguia ter algumas coisas assim no final do mês. Às vezes você tem que colocar na balança, sabe? O que tá pesando mais, porque eu tava tão pesada da saúde mental que nem o salário, quando caía, você fica, nossa, meu Deus, eu tenho dinheiro. Mas eu não sentia mais essa alegria, sabe? Então falar, cara, o salário não é tão bom, colocar a minha saúde mental em jogo. Quando eu voltei, eu já voltei com essa mentalidade, tá? Eu não consigo ser demitida, porque acreditava que o pessoal da empresa gostava muito do meu trabalho e eu não ia ser demitida. Eu falei, tá, eu vou criar um plano, vou juntar dinheiro, porque eu sou muito da pessoa que junta dinheiro pra conseguir viver pelo menos uns 6 meses. Largar o emprego pra conseguir ter uns meses assim mais seguros pra eu conseguir alavancar minha carreira, né? E aí deu 2 dias que eu tinha voltado do intercâmbio, aí já vieram com: você quer continuar aqui ou você não quer continuar aqui? Eu vi uma grande oportunidade de, tá, eu tava planejando sair daqui, mas não agora. Pra mim, isso não era uma realidade pra mim. Porém, agora é, né? E aí eu fiquei pensando e fiz meus cálculos, porque eu sou uma pessoa muito segura. Eu não coloco o pé, assim, sem ter um chão pra onde ir. O seguro-desemprego vai me sustentar, porém eu tenho que ter um plano. E eu aceitei, eu falei, não, é isso que eu quero mesmo. E aí eu fui demitida. Eu fiquei 1 mês fazendo aviso prévio e esse mês foi um caos. Porque eu falo mais um caos na minha cabeça, sabe? Tipo, tá, eu tô aqui, mas eu não tô aqui, eu não quero estar aqui. Eu tenho um prazo de validade, as pessoas não querem que eu esteja aqui, porque eu tava sentindo, não sei se era uma coisa da minha cabeça, mas eu tava sentindo essa diferença. Enfim, eu tava muito nessa neura, eu tava muito na neura, tipo, cara, eu vou ficar sem emprego, cara, eu vou ficar sem dinheiro. Agora eu estou livre pra ter os próximos passos. Eu tô eufórica, porém eu ainda estou um pouco ansiosa, com medo, receosa, porque é muito novo pra mim. Vai ser uma rotina totalmente diferente, uma carreira totalmente diferente, que é por mim, não é aquela que no final do mês eu vou ter um salário certinho, eu vou ter o meu VR certinho, não. No final do mês eu tenho que correr atrás. Eu acredito que eu vou criar uma loja, porém eu ainda tô com o pensamento de não transformar todos os meus hobbies em trabalho, porque eu tenho esse posicionamento de você não transformar tudo que você quer na sua vida, tudo que você tem interesse em trabalho. Faz um caos, eu já fiz isso num período da minha vida e foi horrível, então eu quero dividir as coisas, o que vai ser trabalho, o que vai ser hobby, mesmo eu trabalhando com arte. Na minha loja eu quero colocar um pouco da minha arte, porém não todas. Vou continuar criando conteúdo. Eu tô no começo ainda, artista independente que está no começo, gente. Mas é isso, a minha loja por enquanto vai ser uma renda fixa. Eu consigo tirar antes de começar a ter
um retorno na criação de conteúdo. Os próximos passos estão um pouco abstrato pra mim ainda, mas eu tô muito confiante. Receosa, mas confiante. Eu vou registrar tudo, eu vou fazer alguns vídeos de vlog pra vocês inspirarem, pra vocês me ajudarem nessa trajetória. Gente, eu espero o apoio de vocês. Deixa aqui nos comentários o que você acha, querem falar, o que vocês têm dicas pra mim nessa nova jornada minha. E até a próxima!